Povo bonito do pensamentos do isolamento, muito legal nós estarmos juntos no segundo episódio da segunda temporada. Estamos falando sobre o reino de Deus. É um tema sensacional, espero que você curta como você curtiu a primeira temporada sobre o Sermão do Monte. Estamos falando sobre o reino de Deus, nosso primeiro episódio. Mude sua cabeça, está chegando o reino. Não é do jeito que você vê, tem muito mais a ver com o seu comportamento e as suas relações. O que acontece dentro de você agora sai pelos seus poros e é visto em quem ou por quem está ao seu redor. Eu quero ler um texto que está em Mateus 18. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes, não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa em meu nome, a mim me recebe. Os discípulos queriam saber quem era o maior. Houve um outro momento, eu não quero ler para a gente não gastar muito tempo, que eu quero citar esses dois textos, quando a mãe de Tiago e João conversa com Jesus sobre um sentar à sua direita e à sua esquerda, e os outros 10 ficaram discutindo que eles não poderiam sentar à direita e à esquerda, eles não eram os maiores, quem deveria ser o maior? E Jesus diz para eles assim: quem é o maior? Quem está sentado na mesa ou quem está servindo? E eles disseram: é quem está na mesa, é o patrão. Ele falou assim: então, para mim, o maior é quem serve. Talvez a gente possa fazer um paralelo com João capítulo 3, quando Nicodemos diz: como é que eu faço para eu entrar na vida eterna? E ele diz assim: se você não nascer de novo, você não vai conseguir ver o reino de Deus. E depois ele diz: se você não nascer de novo, você não vai poder entrar no reino de Deus. São dois verbos distintos. Ele fala sobre um novo nascimento, ele fala sobre uma morte e um novo nascimento. Nicodemos diz para ele: mas como é que eu posso nascer de novo, ficar pequeno, entrar na barriga da minha mãe? E Jesus fala: você é mestre em Israel e não entende o que eu estou querendo te dizer? Isso tem tudo a ver com o que João Batista diz, e eu quero falar para você que se você não estiver disposto a matar quem você é, você não vai compreender o reino de Deus. Se você não estiver disposto a começar de novo com uma criança, na simplicidade de uma criança, você não vai conseguir compreender o reino de Deus. Nós nem começamos a falar sobre o que é o reino. E nós nem começamos a dar muitos detalhes, nós estamos na porta dele. O anúncio de João Batista e a pergunta dos discípulos, a pergunta de Nicodemos, como será que deve ser esse reino? Mas como é que a gente entra nele? Você entra nele com pureza. Você entra nele com um novo nascimento. Você entra nele desligando a sua mente dos padrões de reino que você conhece nessa terra, dos domínios e dos controles que os homens exercem nessa terra. E Jesus, quando ele discute com os discípulos depois da conversa com João, Tiago e sua mãe, ele diz assim: nesse mundo, os homens são maiores e menores e eles têm essa coisa de quem domina quem. Entre vocês não será assim. O maior vai servir o menor e o primeiro será o último. Ele está querendo dizer que o reino de Deus não tem nada a ver com os esquemas hierárquicos, piramidais que a gente conhece nesse mundo. Nós é que tentamos na nossa vida de igreja, na nossa vida religiosa e até socialmente falando, sendo cristãos, queremos pegar o reino de Deus e encaixar nos nossos padrões de comando, nos nossos padrões de governo, nos nossos padrões de estratificação hierárquica que aprendemos ao longo da nossa vida. Parece aquele brinquedo que as crianças pequenas, quando são bebês, elas têm, que é um cubo com buracos, e tem um buraco que é quadrado, o outro é redondo, o outro é uma estrela, né?
E quando ela é pequena, ela pega o cubo e tenta colocar na bola, né? E tenta colocar no círculo, na circunferência. Pega a estrela e tenta encaixar no quadrilátero. Ela tem que encaixar no lugar certo. Os homens pegam o reino de Deus e tentam que é uma coisa inimaginável, incontável, profunda, larga, alta, extensa, e tentam encaixar nos seus cubos de comando, de poder, de domínio, de ordens e de regras. Jesus chegou a dizer sobre os religiosos: vocês atam fardos pesados sobre os ombros das pessoas e nem com o dedinho vocês querem remover. Está lá em Mateus 23. Quando chega ao reino, você tem que estar pronto para esquecer esse reino. Você tem que estar pronto para abandonar os seus padrões. A Bíblia vai estragar a sua religião. Espero que ela estrague a sua fé. Se porventura a sua fé tenta encaixar as coisas de Deus nos padrões de um homem decaído, pecaminoso e que não enxerga nada além da ponta do seu próprio nariz. O reino de Deus é um convite à morte. Nicodemo, você vai ter que começar tudo de novo. Não importa que você é mestre, que você já estudou tanto, que você manda bem aqui em Israel, não importa. E vocês, discípulos, estão discutindo quem é maior, quem é menor. Ó, tem que todo mundo ser criança. Tem que todo mundo voltar à pureza. Tem que todo mundo depender do Pai. Tem que todo mundo confiar que o Pai é Pai. E isso já é necessário. Não tem que entrar nas discussões que os homens, na sua sede de poder e domínio, entram. Se vocês não forem como uma criança, vocês não vão conseguir nem entrar e nem ver o reino dos céus. Eu te convido a ler o capítulo 3 de João. Estamos encerrando o nosso segundo episódio. Sabe, ô Jesus, com esses sinais e prodígios que você faz, ninguém fez como você. Como é que a gente entra no teu reino? Tem que ser uma criança. Se você não for uma criança, você não vai ver o reino. Você vai ver sinais e prodígios, todo mundo está vendo. Mas o reino não é isso aqui. O reino é a sua morte e o seu recomeço. Espero que você esteja disposto a recomeçar a sua caminhada de fé. Valeu, galera. Até o próximo Pensamentos do Isolamento.